Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, bem como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos o gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também, oh glória, o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, glória! Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Esse foi o dia que fez o Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e nos alegremos nele. Que a paz do eterno Deus esteja sobre sua vida, a vida da sua família, sobre o seu lar, na sua casa. Que Deus continue te abençoando grandemente para a glória do seu nome. E que a alegria é nossa, mas a glória e a honra é de Deus. Bom, nós voltamos aqui no nosso canal para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus, tá? Na santa e maravilhosa palavra de Deus. Desde já eu peço a você que se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o teu like, ativa o sininho aí, comenta aí, compartilha os nossos vídeos e vamos estudar de forma profunda a santa e maravilhosa palavra de Deus. Amém? Vamos estudar hoje sobre o segredo do chamado de Moisés, principalmente sobre o segredo da sarça ardente e sobre o nome de Deus. Que coisa maravilhosa sobre a sarça ardente e sobre o nome de Deus. Vamos abrir a Bíblia? Se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3 e o versículo 1 ao versículo 5, meus irmãos. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. E vamos meditar na palavra de Deus. Êxodo, capítulo 3. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia e vamos meditar e estudar. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou,
E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Bom, meus irmãos, esse texto bíblico fala sobre a chamada de Moisés. Chamada de Moisés, que é um assunto muito maravilhoso. É um assunto muito lindo e muito bom para nós meditarmos, tá? Na palavra de Deus, porque traz lições, inúmeras lições para a nossa vida espiritual. Bom, como eu falei no início, que nós iríamos estudar de forma profunda sobre a sarça ardente e sobre o nome de Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, houve um grande milagre ali, naquela conversa, naquele diálogo entre Deus e Moisés. Primeiro, Moisés observou que uma sarça estava pegando fogo, mas que aquela sarça ela não se consumia, ou seja, ela não se acabava. O fogo não consumia aquela sarça. E Moisés achou aquilo meio que estranho. Por quê? Porque a sarça é um arbusto que normalmente existe ali no deserto do Saara, ali no deserto ali no Oriente Médio, ali em Israel, né? E em outros lugares, o Iraque, Irã, todas aquelas cercanias ali que vive ali, que existe ali no Oriente Médio. E era uma coisa normal, até porque o mato, quando ele está seco, como é deserto, e o deserto é muito causticante, tá? Naquele local, naqueles locais ali, é normal o mato seco pegar fogo. Só que nesse evento aí, chamou a atenção de Moisés porque a sarça pegou fogo, mas ela não se consumia. E Moisés achou por bem em se aproximar daquela sarça para entender o que estava acontecendo. Bom, os segredos espirituais da sarça. Primeiro, dentre todas as árvores que existiam ali, Deus escolheu a sarça ardente para se revelar a Moisés. Isso dá a entender que Deus é um ser que ele trabalha sempre na simplicidade, na humildade. Deus não precisa de algo muito grande, Deus não precisa de algo escandaloso, Deus não precisa de gritos, de escândalos, de algo que aos olhos dos homens sejam extraordinário. Não, Deus trabalha nas coisas simples da nossa vida. Deus trabalha nas coisas humildes na nossa vida. Muitas das vezes aquelas coisas que nós não damos valor, que nós nem sequer prestamos atenção naquelas coisas lá, abandonamos, desprezamos. Muitas das vezes é nessas coisas aí que Deus trabalha de forma maravilhosa. E o ser humano nós não percebemos. Então Deus escolheu a sarça dentre todas as árvores, significando dizer que Deus trabalha nas coisas simples, nas coisas mínimas, nas coisas humildes. E aquela sarça é um símbolo de Israel. É um símbolo do povo judeu. Que Deus, ao longo da Bíblia, a gente vai encontrar Deus considerando Israel e chamando Israel como uma pomba humilde, pura. Aquela pomba simples. Deus pedindo para que o povo fosse simples como uma pomba, tá? E humilde. Lembrando que Israel é a menor nação dentre todas as nações. Se você observar, Israel é quase do tamanho do estado do Piauí. Para lhe dar um exemplo, quase do tamanho do estado do Piauí. Ou seja, se você olhar o mapa mundi
do globo Terra, Israel está no centro da Terra, da Terra, aliás, mas é que um país bem pequenininho, menor. E Deus, em Deuteronômio, abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 7, veja que coisa interessante, o que é que Deus diz da nação de Israel. Deuteronômio capítulo 7, vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 7 diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todas os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou. Então, Deus não escolheu Israel por Israel ser um povo numeroso, um país enorme, tá? Como a Rússia, que é o maior país da Terra, tá? O maior país da Terra em termos geográficos. Não, Deus escolheu Israel porque Israel, apesar de ser um país bem pequeno, povo em termos de número muito menos do que os outros povos, mas Deus amava Israel. Deus amava não, ama Israel. O amor de Deus por Israel nunca terminará, nunca acabará. Israel sempre será o povo escolhido de Deus, sempre será a menina dos olhos do Eterno. Então Deus ama Israel. Então Deus escolheu Israel pela humildade, pela simplicidade. E a sarça ardente é uma figura de Israel, da humildade, da simplicidade de Deus em trabalhar na vida do homem. Outra coisa interessante sobre a sarça: a madeira, ela não serve para que as pessoas pudessem fazer ídolos através dela, para as pessoas talhar ídolos. A sarça é uma das madeiras que ela não serve para que as pessoas possam fazer figuras humanas, por exemplo, figura de animais, por exemplo, figura de qualquer outra coisa para servir de idolatria. Não, a sarça, a madeira da sarça é uma madeira especial por esse motivo, apesar de ser simples, mas ninguém usa a sarça para fazer imagem de escultura, de figura de animal, de seres humanos e assim por diante. Terceiro, as aves que pousam sobre a sarça, tá? Elas soltam suas plumagens. Elas terminam deixando suas plumagens ali. E plumagem, se você observar no dicionário, é um conjunto de penas que cobrem as aves. Então, todas as vezes que uma ave pousava sobre a sarça, de alguma forma ela ia causar danos a si mesmo. Assim também é todas as nações que oprimem Israel. Se você ler a Bíblia, você vai ver que todas as guerras que Israel lutou e batalhou, as nações que subjugaram, as nações que oprimiram Israel, causaram danos a si mesmo. Israel terminou vencendo as guerras. E não é diferente do que está acontecendo hoje em Gaza, não é diferente do que está acontecendo hoje no Líbano, não é diferente do que está acontecendo hoje não. As nações que se levantam contra Israel, elas causam danos a si mesmo. E Israel sempre será vencedora e triunfante. Quarto, a sarça, ela tem espinho. E espinho simboliza a árvore de dor. Isso significa dizer que Israel sempre será um povo sofredor no mundo. Um povo que sofrerá dores. Por onde Israel passar, sempre será perseguido, sempre será odiado. Por quê? Porque o eterno Deus o escolheu para isso. Deus não escolheu Israel para ser agradável. Deus não escolheu Israel para que o mundo amasse Israel. Pelo contrário, Deus escolheu Israel justamente para que os povos o odiassem, porque Israel é diferente. Oh, glória! O povo judeu é diferente. Se você estudar a cultura judaica, você vai amar. Porque é uma cultura, apesar de ser fechada,
tá? Apesar de ser fechada. Por que fechada? Porque Deus disse que eles teriam que fazer diferença dentre todos os povos. Apesar de ser fechada, é uma cultura linda, amável. Você ama aquele povo quando você começa a estudar a cultura de Israel. Outra coisa interessante, a sarça ardia, mas não se consumia. Veja que milagre. O fogo estava na sarça, mas a sarça não se consumia. Isso significa dizer que, ao longo da história do povo judeu, muito sofrimento foi causado ao povo judeu. Porém, o fogo não destruiu. Oh, glória! Ao longo da história, Israel sempre foi odiado, perseguido, tá? E lutou várias batalhas e sofreu várias coisas. Mas isso não destruiu e não destruirá o povo judeu, porque o povo judeu é o povo do eterno Criador, tá? Eu vou citar aqui, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que Hitler e o nazismo mataram 6 milhões de judeus, pensando que iria destruir, porque o objetivo de Hitler era acabar, exterminar o povo judeu da Europa. Mas pelo contrário, isso fez ainda mais com que o povo crescesse e hoje, aleluia, em todos os países existem judeus. E lembrando, viu? Lembrando, a maioria dos empresários bilionários que existem no mundo são judeus. Se vocês estudar a história deles, são judeus, porque o Eterno disse que eles seriam cabeça e não cauda. Vê que coisa maravilhosa. Vê que coisa maravilhosa. Então a sarça não se consumia, significando dizer que Israel nunca será destruído. Os pogroms que aconteceram na Europa, o que é pogrom? Pogroms nas cidades onde existiam judeus, os judeus eram se um judeu, por exemplo, tinha uma empresa, uma padaria, uma farmácia, eles eram saqueados, né? Aquele comércio ali era saqueado e os judeus eram expulsos de suas casas e muitos deles eram mortos nas praças públicas, nas ruas. Isso se chama pogroms. Sem falar também na Inquisição que a Igreja Católica criou para perseguir os judeus, matar os judeus, torturar os judeus. As cruzadas que a Igreja Católica também criou para perseguir e matar os judeus, mas não conseguiram, porque se morria um, multiplicava-se milhões. Porque o eterno Deus o escolheu e sempre será o povo do eterno. Glória a Deus por isso. No versículo 4, vê que coisa maravilhosa. Deus chamou Moisés e citou o nome de Moisés duas vezes. Moisés, Moisés. Moisés disse, eis-me aqui. Significa dizer que todas as vezes na Bíblia em que Deus chama uma pessoa repetindo o seu nome, é que a afeição de Deus por aquela pessoa é uma forma especial, é de forma diferenciada. E significa dizer que Deus ama, tem um carinho enorme, cuida de forma extraordinária essa pessoa. Então, Moisés disse, eis-me aqui. Deus disse, Moisés, eu tenho uma grande obra para ti, eu tenho uma grande missão na tua vida, Moisés. Se você que está me assistindo, se você já ouviu a voz de Deus chamando por você 2 ou 3 vezes, saiba que o cuidado de Deus, o carinho de Deus na tua vida é de forma extraordinária. Deus te ama de forma maravilhosa. Às vezes não falta até palavras para falar sobre esse Deus Criador maravilhoso. Coisas também interessantíssimas, irmãos, é em relação ao versículo 11. Vê que coisa maravilhosa. No versículo 11, Moisés faz a seguinte pergunta a Deus. Quando Deus fala sobre a obra dele ir lá para o Egito, resgatar o povo israelita que estava lá sendo torturado, sendo escravizado por Faraó e os egípcios, Moisés faz a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Por que Moisés faz essa pergunta? Lembrando que, segundo Rashi, que é um dos maiores intérpretes da Torá de todos os tempos, da história judaica, ele diz que Deus falou com Moisés, tentando convencer Moisés durante 7 dias para ir ao Egito. Durante 7 dias, e Moisés sempre rejeitando o chamado, Moisés sempre se esquivando, Moisés sempre colocava argumentos para não ir. Durante 7 dias Deus conversou com ele,
tentando convencê-lo. E os argumentos de Moisés era, primeiro, ele se considerava despreparado para aquela obra. Quem sou eu? Eu não sou ninguém, Moisés estava dizendo a Deus. Eu não sei nem falar. Mandarão meu irmão, que é mais eloquente do que eu. Eu não tenho habilidade para isso. Mas Deus escolheu Moisés e queria Moisés para aquela obra. Mas Moisés se sentia despreparado. Outra coisa interessante, ele tinha muito medo de falhar. Por que tinha muito medo de falhar? Porque quando ele disse, lembra que quando ele falou para Faraó e para os israelitas que Deus tinha mandado lá, ninguém acreditou nele? Então o medo de Moisés de falhar era tão grande, porque se ele falhasse na missão, ele causaria tanto a morte dele quanto a morte dos seus irmãos. Então esse era o receio de Moisés de falhar na missão. E terceiro, Moisés sabia que os israelitas não mereciam a intervenção de Deus ali no Egito, porque a situação espiritual do povo judeu estava decadente. Mas Deus, que é misericordioso, achou por bem resgatar o seu povo e escolheu Moisés para aquela missão. Outra coisa maravilhosa é o versículo 13. Agora eu gostaria de ler com vocês, capítulo 13, versículo 13 de Deuteronômio. Diz assim, e o versículo capítulo 3 de Êxodo, eu estou lá no livro de Deuteronômio, mas é capítulo 3 de Êxodo. 3 de Êxodo, tá? 3 e o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o seu nome? O que é que eu vou dizer? Qual é o teu nome? Moisés estava perguntando a Moisés, qual é o teu nome? O que é que eu vou falar para o povo judeu, os israelitas? O que é que eu vou falar para Faraó? Qual é o teu nome? Quem está me enviando? Na verdade, irmão, aqui tem um segredo espiritual de forma maravilhosa. Todo judeu sabe que Deus tem nome. Inclusive, eles estudam de forma espiritual profunda os 72 nomes de Deus. Porque na cultura judaica, Deus é conhecido por 72 nomes. Tá? Cada nome tem uma profundidade espiritual de forma maravilhosa. Sabe por quê? Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus. Os nomes de Deus. De forma nenhuma. Baseado no que está escrito nos 10 mandamentos, não chamarás ou não falarás o nome do teu Deus em vão. Eles não escrevem os 72 nomes de Deus para que não corra o risco de apagar aquele nome em algum momento. Tal é o respeito e a veneração do povo israelita com o eterno Deus. Eles nem escrevem os 72 nomes e nem pronunciam. Mas eles sabem que Deus tem nome. Moisés sabia que Deus tem nome. Então Moisés perguntou, mas qual é o teu nome? Na verdade, a gente vai descobrir uma coisa maravilhosa aqui. Quando Moisés pergunta a Deus qual o nome dele, o que ele deveria dizer ao povo israelita e para Faraó e aos egípcios, primeiro, Moisés queria saber de que forma Deus iria agir no Egito. Porque dentre os 72 nomes de Deus, esses 72 nomes são as 72 formas que Deus age na vida do ser humano e no universo. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Quando Deus age com misericórdia e benevolência, ele é chamado de eterno. Ele é o eterno, porque ele é misericordioso e benevolente. Quando Deus se manifesta exercendo o seu poder de juízo, ele é chamado de Elohim. Ou seja, ele é juiz e soberano de todas as coisas do universo. Quando ele age com juízo, ele é chamado de Elohim pelos judeus. Quando Deus realiza milagres e atos sobrenaturais, ele é chamado de El Shaddai, ou seja, Todo-Poderoso, Onipotente. Só para citar 3 exemplos.
Então a forma como Deus age na vida do ser humano e no universo é um nome diferente. Então quando Moisés perguntou a Deus, Deus, quando os israelitas perguntarem a mim, qual é o nome do homem ou do ser que te enviou para nos libertar do Egito? O que é que eu vou dizer a eles? Na verdade, Moisés estava dizendo assim, de que forma o Senhor vai agir e se revelar no Egito? Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Moisés estava preocupado, Moisés estava pensando, de que forma tu vai agir? Como é que o Senhor vai atuar, vai se revelar para resgatar o povo de Israel do Egito? E o maravilhoso é que Deus agiu dessas três formas que eu li aqui, ó, com esses três nomes. Ele agiu como eterno, ou seja, como misericordioso na vida do povo judeu, resgatando o povo judeu da escravidão. Ele agiu como juiz e soberano no Egito, mostrando a Faraó e aos egípcios que ele é o soberano de todas as coisas e ninguém há igual a ele, ninguém há semelhante a ele. E ele agiu também como todo-poderoso, onipotente, ou seja, como El Shaddai. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é a explicação espiritual do segredo da sarça ardente, aleluia, e do nome de Deus, ao qual Moisés perguntou, qual é o teu nome? Quando alguém me perguntar quem me enviou. Qual é o teu nome? Ou seja, de que forma tu vais agir? De que forma tu vai atuar? De que forma tu vai se revelar no Egito? Deus disse a Moisés, Moisés, o povo egípcio vai saber que eu sou o que sou. Diga lá que eu vou agir de uma forma tremenda e maravilhosa e eles vão saber que eu sou misericordioso com os judeus, mas eu sou juiz, aleluia, contra os egípcios e eu sou também, glória a Deus, o onipotente e todo-poderoso. Então, foi essa hoje a meditação da palavra de Deus que nós trouxemos aqui no nosso canal hoje através desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que você medite nesse vídeo aí, nessas palavras, na palavra do Senhor, que você compartilhe, que você convide mais irmãos para assistir. Compartilha aí e se inscreve aí no nosso canal, comenta aí, aleluia, fica à vontade e se você quiser, você pode dar até sugestão de textos bíblicos que a gente pode estudar aqui, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e que Deus te guarde para todo sempre, amém.